Fala, jovem, Thiago Matos aqui. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto de rotas. Vem comigo. E aqui, cara, a gente já vai iniciar criando parâmetros nas nossas rotas. Eu vou alterar esse Hello World para Users, para ficar, né, uma ideia de um exemplo mais real, tá certo? E aqui você sabe que às vezes a gente passa aqui Users barra o nome do usuário, ou o ID do usuário, ou qualquer parâmetro, né, que a gente queira passar aqui o seguinte. Então, nesse caso aqui, eu vou passar o ID do usuário, vou colocar aqui como ID. Esse parâmetro, galera, vai ser já injetado pelo Laravel dentro dessa função como um primeiro parâmetro. E aí, se eu imprimir aqui agora o ID, obviamente, ele vai imprimir aqui o ID. Então, barra users, barra 1. Justo o suficiente, ele imprimiu o ID número 1. Maravilha. O interessante é que esse nome não precisa ser necessariamente o nome do parâmetro. Eu sempre coloco igual para poder ter, né, uma melhor organização. Mas se eu colocar aqui DA, ele vai continuar funcionando normalmente. Se eu alterar aqui para IDB, ele também vai continuar funcionando normalmente, tá certo? Então, só para você saber que esses dois nomes aqui podem ser diferentes, mas eu não aconselho. E aí, cara, eu posso passar também quantos parâmetros eu quiser. Posso passar outros parâmetros aqui. Deixa eu alterar agora aqui para param A, param B, para a gente se organizar mais. E aqui eu vou chamar de param A e aqui param B. Tá certo? Aí aqui eu vou imprimir param A, vou dar um espaço, né, entre eles e imprimir param B. Show de bola. Então, agora se eu colocar aqui barra users barra Laravel barra Vue.js, ele imprimiu opa, esqueci o L de Laravel, ele imprimiu aqui as duas strings, né, conforme a gente pediu aqui nessa ordem. E o que é interessante é que, se alterar essa ordem aqui, ó, certo? Essa ordem, parâmetro A agora vai ser parâmetro B agora vai ser parâmetro A, tá certo? Então, primeiro parâmetro com o primeiro variável, segundo parâmetro com a segunda variável. Aí ele vai inverter a ordem, tá certo? Então, pense que essa ordem aqui importa, beleza? Vou deixar esse exemplo aqui para vocês e vou criar outro exemplo aqui em cima. Esse outro exemplo, galera, eu vou passar aqui, é uma situação, você está criando um site, aí vai ser o histórico, né, a empresa, e aqui vai ser, sei lá, vou colocar como string, porque aí você pode acessar o domínio barra, né, o domínio barra a empresa, barra histórico, barra, sei lá, eventos, barra alguma coisa, ou não, ou acessar apenas barra empresa. Então, isso daqui vai ser opcional. Como é que a gente faz isso ser opcional? Então, deixa eu passar aqui, deixa eu colocar aqui essa string e vamos imprimir essa string aqui de retorno, tá certo? Então, isso daqui vai ser opcional. Antes de eu colocar como opcional, deixa eu acessar essa URL para a gente já ter aqui, barra empresa. Se eu colocar só a-empresa, ela não existe, porque agora a URL é barra empresa barra alguma coisa. Então, eu preciso escrever barra alguma coisa aqui. Vou colocar história. Aí, ele imprime história aqui, porque eu estou pegando, né, esse parâmetro. Só que agora, galera, se eu colocar uma interrogação aqui, isso fica opcional. Vai continuar funcionando barra história, barra eventos, tá certo? Mas se eu remover, o que é que acontece? Dá bug? Dá pau? Ah, não era para dar pau, mas aqui era para eu colocar isso daqui, ó, igual a null. Porque se isso daqui é facultativo, isso aqui vem vazio, né? Então, essa string tem que ter, né, um valor inicial dela. Então, agora, se eu colocar aqui barra empresa, agora sim, então tá vazio, não tem nada, beleza? Então, se eu preencher barra eventos de novo, aí, né, essa variável se transforma em eventos, tá certo? Muito legal, seja parâmetros. Aqui você pode colocar quantos parâmetros quiser, parâmetros opcionais, beleza? E vou criar aqui também, né, grupos de rotas, routes. Esse grupo de rotas, galera, é basicamente o seguinte: se você tem vários URLs, né, barra
usuários aqui, né? Barra, vou colocar usuários, barra id, barra usuários, barra edit, barra usuário, barra qualquer coisa, várias rotas com início barra usuário. Então você cria o prefixo usuário. Então vamos lá, group, né? Na verdade a gente vai criar o prefixo primeiro, prefix, e aí eu vou chamar aqui, ó, usuários. Aí sim eu chamo o grupo, e o grupo recebe aqui uma função. Opa, uma função. E essa função, galera, é o que vai agrupar todas as rotas aqui dentro. Aí eu vou criar de novo aqui o routes, get, né? E aí agora vai ser barra edit, por exemplo. Edit. Tá certo? Aqui função de novo, porque agora é a rota normal. E o retorno aqui, ó, edit. Tá certo? Então é só para a gente agrupar essas rotas aqui. Então se eu acessar barra usuários, barra edit, tá lá, edit, certo? Eu posso ter também uma raiz aqui de usuários. Isso daqui, ó, deixo vazio, aí aqui vai ser usuários, como se fosse a listagem de usuários, né? Olha lá. Eu vou criar até um exemplo mais interessante. Aqui a listagem de usuários. Aqui vai ser o ID barra só o ID, né? Que vai ser mostrar detalhes do usuário, beleza? E aqui eu vou criar aqui outro como, por exemplo, barra ID barra, sei lá, tags do usuário, que aí vai mostrar todas as tags que o usuário pertence, tags do usuário, certo? Vamos supor. E aí eu acesso barra usuários, beleza? Barra usuários barra ID, que aí vai ser o mostrar detalhes, olha lá. E barra ID barra tags do usuário, tá certo? Então é dessa forma aqui que a gente agrupa rotas. E aí fica interessante, muito mais organizado e muito melhor para você manter, tá certo? Outra coisa que eu preciso falar aqui são rotas com nome. Galera, é o seguinte, isso não vai fazer muito sentido agora, mas vai fazer muito sentido quando a gente entrar na parte de templates, né, de começar a montar a nossa view, e a gente vai precisar montar links. E links é muito mais fácil a gente montar via o nome da rota do que via a rota em si, né, barra usuários, barra alguma coisa, certo? Então, toda rota a gente pode passar um novo método aqui chamado name, certo? Eu chamo esse aqui de usuários. E esse método a gente vai utilizar lá na frente. Aí eu posso colocar usuário.show, né, de mostrar, e usuário.tags, sei lá. Aqui você pode criar qualquer tipo de nome, pode utilizar ponto, pode utilizar underscore, pode utilizar camel case, pascal case, qualquer estratégia que você se sentir confortável. O interessante é que você pode dar nomes às rotas, né? Vou criar mais um aqui, name. Aqui vai ser a empresa, beleza? E na hora de a gente criar links lá nas aulas futuras, você vai entender de fato o porquê que esse cara aqui tem que ter nome. Na verdade, não tem que ter nome, é interessante que ele tenha nome, beleza? Então a gente cobriu aqui rotas com parâmetros opcionais, grupo de rotas. E o último assunto que eu quero abordar nessa aula é o Model Binding, galera. Isso daqui é muito interessante, eu preciso muito da sua atenção. Olha só, a gente não falou em Model ainda, mas lembre-se que na aula passada, retrasada, não lembro, eu falei que o Laravel é bem entrelaçado, né? Então eu vou precisar falar de algum assunto aqui que eu ainda não abordei, né? Um assunto que vai vir no futuro, que eu ainda não abordei, mas para fazer sentido nessa aula, eu preciso, né, colocar em prática aqui. Beleza? Então, primeira coisa, se você está com o banco de dados funcionando, perfeito, você pode seguir comigo. Se você não tiver com o banco de dados, não tem problema, só assiste a aula, presta atenção, porque isso também vai fazer sentido. Então, eu vou abrir aqui meu banco, porque já está tudo conectado, tá? Meu banco de dados aqui cadê? Database, certo? Meu banco está vazio. Eu preciso que você faça o seguinte, eu preciso que você venha nesse arquivo aqui, database, venha comigo, tá certo? Seeders, e abre esse cara aqui, ó, database Seeders. Isso aqui eu vou falar no futuro. Esse cara aqui veio comentado por padrão, tá certo?
você descomenta ele, certo? Que isso daqui vai criar registro no banco de dados automaticamente, tá certo? Não se importe ainda em saber o que isso aqui faz de fato, isso aqui eu vou abordar mais para frente, mas descomenta isso daqui, salva esse arquivo, abre o seu console, beleza? Abre o seu console, e aí a gente vai executar o comando artisan, php artisan migrates, e vamos passar essa flag aqui, ó, seed. Ou seja, isso aqui eu estou migrando o banco de dados, que a gente ainda vai ver no futuro, e estou passando essa seed que é para popular o banco de dados, justamente para a gente utilizar o modo usuário, tá certo? Então, execute isso, e se você estiver utilizando o Laravel Sail, tá certo? Que é o que eu recomendei no início lá, mas se ficou muito complicado, não tem problema, contanto que você tenha conexão com o seu MySQL. Mas se você está utilizando Laravel Sail, você vai precisar acessar aqui o vendor, bin, sail, e aí acessar o artisan, porque isso aqui vai acessar o container do Docker, tá certo? Então isso aqui vai, vendor com um D só, né? Coloquei 2. Isso aqui vai gerar, né? Migration, no certifying. De novo, vendor, tem que ter N. Vendor, agora sim. Aí ele vai fazer a migração aí da tabela. E se eu vier aqui, cara, eu já tenho aqui 5 tabelas. Laravel criou tudo isso aqui automático. Olha que interessante e até bom você ficar já empolgado, que é o que a gente vai fazer num futuro próximo. E aqui, se eu abrir a tabela usuários, tá certo? O que é que eu tenho aqui na tabela usuários? Tenho vários registros aqui. Por quê? Porque a gente criou aquela seed, né? A gente descomentou esse arquivo aqui, database, seeders, né? Essa linha. Isso aqui é uma factory que tem... a gente pediu para criar 10 registros, né? E eu tenho exatamente aqui 10 registros. Muito bacana, cara. Show de bola. Isso aqui a gente vai brincar bastante no futuro. Tá certo? Então, no seu cliente MySQL, você abre o banco e vai ver isso daqui já populado. Se você conseguiu concluir tudo isso daqui e está com o banco populado, você está pronto para seguir em frente nessa aula, que é o que eu vou fazer agora. Olha só, vou comentar esses caras todos aqui. Comentar todo mundo aqui, tá certo? E vou criar uma nova rota, route get. Olha só, user. Na verdade, eu nem precisava comentar, porque eu vou utilizar uma rota diferente. Eu vou deixar aqui para título de teste. User, tá certo? Barra, aí eu vou chamar aqui user. Galera, olha só que bacana. Aqui é a função que você já sabe, beleza? E aqui eu vou retornar, né, uma coisa que vai ser o usuário, beleza? Vazio por enquanto. Deixa eu acessar isso daqui para saber se tá tudo ok. Barra user, barra alguma coisa. Beleza, a rota está acessando, barra 1. Olha o que eu vou fazer. Como eu falei, ainda não falei em model, mas se eu injetar um model aqui nessa função, nessa rota, um model chamado usuário, está aqui, ó, app models, tá certo? E aí ele vai atribuir para essa variável aqui, user. E aí, cara, eu vou retornar esse usuário aqui. Olha só o que é que vai acontecer. Eu vou passar usuário número 1. Eu já tenho os dados do usuário número 1, cara. Olha só que maravilha. Ou seja, o que é que o Laravel fez? O Laravel interpretou que você está querendo fazer uma intercalação aqui, né? Uma interligação, na verdade, do parâmetro user com o modo user. Ou seja, esse parâmetro aqui tem que ser obrigatoriamente um ID, tá certo? E ele vai interpretar isso e já vai fazer a busca no banco de dados desse model aqui, lá no banco de dados e trazer para a gente, certo? Se eu colocar o número 2, olha só, número 2, maravilha. E, de novo, o Laravel é muito inteligente. Se eu debugar aqui, cara, é até outra coisa que eu preciso falar com vocês. Se eu debugar aqui, que eu vou colocar aqui print A, tá certo? Vou colocar a variável aqui e vou colocar o die. A gente faz isso, né? Você é acostumado em PHP, a gente faz isso muito, muito. E aqui a gente tem, né, esse objeto sendo impresso aqui. Massa. Só que o Laravel tem, você pode até utilizar aqui vardump, né? Vardump. Perfeito. Mesma coisa, só que isso aqui dá uma bagunça. Então o Laravel sabe que você precisa fazer isso. Ele criou uma funçãozinha chamada dd.
né? Dump and die. E aí, muito mais elegante, jovem. E se você vier em Attributes aqui, você vai ver os dados desse usuário. Perfeito? E aí, como o Laravel é muito inteligente, quando você faz esse retorno aqui direto, ele já sabe que isso daqui é um model, já sabe que você está retornando, e isso daqui vai ser convertido em array, já sabe, e isso daqui depois vai ser convertido em JSON. E aí, ele já traz aqui para a gente em JSON, muito bacana. Então, esse é o Model Binding. Galera, na rota, a gente vai fazer isso também no controle, a gente vai revisar esse assunto, não se preocupe, tá certo? E uma última coisa aqui para a gente fechar com chave de ouro, a gente sabe que a gente viu isso daqui, né, pesquisando pelo ID, né, número 1, número 2, etc. E se você não quiser ID? Como é que pode ser? Você pode colocar aqui, ó, cara, 2 pontos, e-mail, ou seja, você está dizendo ao Laravel qual é o campo do banco de dados que você pesquisar. Olha que loucura, que maravilha. Então, aqui a gente vai pesquisar o model o user no banco de dados através do e-mail, do campo e-mail. É meio loucura fazer pesquisa através do campo e-mail, mas vamos lá. Então agora, vou deixar 2. 2 ele não vai achar, not found. Mas se eu colocar o e-mail, ele trouxe o e-mail de Ellen. Caramba, que maravilha! Então, 2 pontos, o nome do campo para você personalizar isso. Ou você deixa aqui e vai ser sempre o ID. Tá certo? Número 1 aqui. E assim vai. Cara, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é a mão na roda. Você vai precisar brincar muito aí para ficar muito craque em rotas, porque você vai precisar mexer muito em rotas. Mas era isso que eu queria falar. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu pessoalmente vou te responder, certo? Porque tem muitas coisas aqui no Laravel que fica meio obscuro, então a gente precisa bater um papo e aí a gente resolve, tá certo? De outro modo, você está pronto para seguir em frente. Te vejo aí na próxima aula. Fui!